Bom dia, amado irmão do Clube da Paz. Que o Shalom do Pai esteja na sua vida. Nós estávamos falando sobre os novíssimos do homem e falávamos sobre o inferno e como o tempo corre rápido. Falamos poucas coisas, embora usamos quase 20 minutos, porém é um tema muito amplo que levaria horas e horas para estudar. Então, uma das coisas que deve ficar bem clara sobre o inferno é, primeiro, como eu já falei na outra aula, Deus não quer o inferno para nós. O inferno não é Deus que não tem misericórdia, como fala o catecismo. O inferno não é uma falta da misericórdia divina, não é uma insuficiência dessa misericórdia. Estou falando com as minhas palavras aquilo que o catecismo fala. Mas é essa negação do homem dessa misericórdia divina, em não querer ser amado, ser perdoado por Deus. É o homem que se endurece e vira as costas para Deus. Porque todo momento que o homem volta para Deus, Deus está de braços abertos para acolher. Então, algo tem que ficar bem claro também que o inferno não é algo temporário, é algo definitivo. O céu e inferno são algo definitivo em nossa vida. Uma pergunta que pode ficar: alguém já voltou do inferno para dizer que existe inferno? É dogma da nossa fé que nós não podemos achar que as almas estão transitando. Hebreus 9:27 fala o seguinte: está destinado um homem que ele morra uma só vez, e após a sua morte segue-se o juízo, ou seja, o juízo particular, e também esperando-se o juízo final. Nós não podemos achar que alguém morreu, depois vem falar com a gente, depois vem de novo, ou baixa no corpo de outra pessoa e manda recado, de forma nenhuma. Porém, na história e na vida dos santos existem alguns casos que nós não somos obrigados a crer, nós somos obrigados a crer naquilo que a igreja fala como dogma, como verdade de fé. Mas esses casos são revelações privadas, que nos ajudam também a crescer na fé. Porém, você não é obrigado a crer. Mas os santos, muitos santos passaram por isso. E pessoas comuns, que não foram canonizadas, mas que se converteram a partir de experiências como essas, que daqui a pouco eu vou relatar para você. Certo? Daqui a pouquinho. Tem que ficar algo também muito claro, é que Deus, no seu infinito amor, Ele vai dando muitos sinais para nós. Sinais esses que nós temos que perceber. Sinais de céu, sinais também que nós estamos caminhando para a perdição. E quais são as armas para evitar o inferno? Primeiro, acreditar profundamente no amor de Deus e deixar-se ser amado por Ele. Isso nós fazemos pela vida de oração. A oração pessoal, todo dia um encontro com Deus. Mas também a oração comunitária. Uma vida sacramental, confissão frequente e sincera, uma boa confissão. Santa Teresa de Ávila falava que, uma certa visão que ela teve, que muitas almas ela via no inferno, e eram muitas mesmo, mas ela se perguntava se eram as almas de pagãos, o Senhor falava que não, se eram almas de pessoas que comungavam de forma errada, em pecado mortal, não. E ela perguntava se eram os ateus, se eram pessoas de outras religiões, e Deus falava que não. Eram pessoas que se confessavam de forma errada, se confessavam mal, porque queriam esconder os pecados. E infelizmente, hoje nós nos confessamos muito mal mesmo, porque nós queremos, às vezes, parecer santos na hora da confissão. E, infelizmente também, às vezes, não encontramos um confessor tão bom. Santa Teresa falava também que tão perigoso quanto não confessasse é ter um mau confessor. Alguém que a gente vai se confessar e no lugar de dar bom conselho, acaba, não, isso não é nada demais não, não se preocupe não, pode pecar, ou então não fique grilado com isso. Um confessor que não nos motiva a lutar contra o pecado. Santa Teresa fala que isso é muito perigoso. Porque se, infelizmente, a gente encontra um confessor desse, a gente continua no mesmo pecado e vai piorando e piorando, ao ponto de não conseguir mais se libertar do pecado.
o que pode também ir evitando que nós possamos ir para o inferno é também uma vida de devoção profunda a Nossa Senhora, uma intimidade profunda com Nossa Senhora, pelo Santo Terço, pelo Santo Ofício, pelo Santo Rosário, pela consagração a Nossa Senhora, sabendo que tudo é pelas mãos dela, como fala São Bernardo de Claraval, todas as graças vêm pelas mãos de Maria, passa por ela, porque a maior graça, de fato, que a Jesus veio por ela, porque as outras graças não viriam, nos fala São Luís Grignon de Montfort. Então é ter claro que Maria também é essa que, em Jesus, esmaga a cabeça do mal, da serpente, daquele que quer nos levar para o inferno. Então, uma profunda devoção e uma profunda amizade com Nossa Senhora, com Nossa Mãezinha do Céu. Ela que é essa guardiã da nossa pureza, ela que é a guardiã da nossa fé. Então, essa amizade, sem dúvida, não se perderá um verdadeiro amigo de Nossa Senhora, um verdadeiro filho de Maria, porque um amigo de Nossa Senhora odeia o pecado, luta, não se conforma com o pecado. Então, sem dúvida nenhuma, não irá para o inferno. É tanto que Nossa Senhora nos ensina uma oração belíssima: ó meu Jesus, perdoai-nos os nossos pecados, livrai-nos do fogo do inferno e levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Então, também faz parte da missão de Nossa Senhora de nos conduzir ao céu e de nos livrar do inferno. Um grande remédio também é a Eucaristia frequente. Comungar com piedade, comungar com seriedade, comungar estando preparado pelo sacramento da confissão, não estando digno, porque ninguém é digno. Quem nos faz digno é o amor de Deus. A dignidade é Deus que nos dá pelo seu amor, não porque a gente é merecedor primeiramente, não, porque Deus nos ama. Então isso vai nos livrando. Também uma vida de jejum, aqueles que podem jejuarem, não está desmaiando porque está jejuando, mas um jejum equilibrado, sincero, fazendo penitências também equilibradas, procurando alguém que oriente a você fazer penitências que não vão prejudicar você, porque muitas vezes o demônio ele é astuto demais. Para alguns santos ele apareceu como se fosse um anjo bom, ou então apareceu como se fosse o próprio Jesus, porque ele é esperto, pedindo que aquele santo fizesse mais penitência. Mas para quê? Para aquele santo ficar fraco e depois ele tentar e derrubar os santos. Para outros santos ele apareceu pedindo para parar as penitências, mas ele apareceu na forma de Nossa Senhora, de Jesus. Mas os santos, como eram amigos de Deus e são, eles perceberam logo que não era Nossa Senhora nem Jesus, e mandava logo o demônio correr. Então, ter tudo isso como arma. Também uma vida de perdão. Alguém que guarda ressentimento no coração está semeando o inferno e já está vivendo o inferno na sua vida. Então, ter esses cuidados. O que me faz evitar o inferno? O amor ao irmão, a caridade, o perdão, a vida de oração, os sacramentos, a missa dominical, se possível, quem consegue a missa diária. Então, ter tudo isso como instrumentos de amor, não como receitas, mas como estar unido mais a Cristo, estar unido mais aos céus, por esses vínculos que Deus nos dá como ferramentas para não perecermos no caminho do mal. É interessante também que teve uma vez um rapaz que foi se confessar-se e ele perguntou para o padre: padre, como é que eu faço? Ele contou muitos pecados, né? Eu já matei, já fiz isso, e foi contando inúmeros pecados. E como era a vida dele? Falou: padre, como é que eu faço para não ir para o inferno? Eu vou para o inferno? Ele falou: meu filho, não se preocupe se você vai para o inferno. Vamos saber como é que nós vamos te tirar do inferno, porque você já está no inferno. Você já está vivendo como alguém que vive no inferno a sua situação de vida. Ou seja, aquele jovem vivia tão afastado de Deus que a vida dele já era o inferno. E se ele continuasse vivendo aquilo, sem dúvida ele só continuaria vivendo de forma mais intensa e para sempre as penas eternas.
mas ele já está vivendo no seu corpo, na sua vida, o inferno. João Bosco fala que há pessoas que em vida já são condenados. Não quer dizer que aquela pessoa não tem jeito, não. Quer dizer que há pessoas que se fecham tanto à graça de Deus nesse mundo, que vem pessoas que pregam para ela, rezam por ela, fazem tudo, mas o bendito, a bendita não quer mudar de vida de forma nenhuma. Se fecha e procura o mal. Tem pessoas assim, Osés? Tem. Quer dizer que não adianta rezar pelas pessoas? Adianta sempre. Mas infelizmente existe pessoas que mesmo que a gente reze, mas elas se fecham tanto à graça de Deus que não se convertem. E não é culpa de Deus, não é culpa sua, não é culpa das pessoas que estão rezando por ela, não é falta de fé, é falta dela deixar o coração dela abrir-se para Deus. Mas o que eu lhe digo, sempre interceda, acredite, porque até o último instante Deus pode converter aquela pessoa e ela pode abrir o coração nos últimos minutos da vida dela e ganhar um céu. Então acredite sempre na conversão das pessoas. Algo que a gente deve também perceber são os casos que são relatados na vida dos santos, né? Como eu já falei. São experiências onde eles visualizaram, tiveram visões de pessoas do além, do inferno mesmo. Um exemplo bem forte que tem no livro O Inferno olha aqui para que você vai... É uma pequena história que é real. Como eu já falei, como é uma revelação privada, você acredita se quiser. Na vida de São Bruno, fundador da Ordem dos Cartuchos, encontra-se um fato estudado com todo o critério pelos eruditos bonladistas e, perante os exames mais sérios, apresenta todas as características de autenticidade histórica. Aconteceu em Paris em pleno dia e testemunhado por milhares de pessoas. Os detalhes foram recolhidos pelos contemporâneos e a época deu origem a uma ordem religiosa. Em 1082, veio a falecer um célebre doutor da Universidade de Paris, chamado Raymond Diocles, levando consigo a admiração universal e os lamentos de todos os seus alunos. Bruno era um dos maiores eruditos daquele tempo, conhecido por toda a Europa por sua sabedoria, talento e virtudes. Estava em Paris com 4 companheiros e se sentiu no dever de assistir no funeral do ilustre falecido. O corpo do finado professor foi acomodado na grande sala da chancelaria perto da igreja de Notre-Dame, onde uma imensa multidão velava um suntuoso leito em que, segundo o costume da época, o morto era exposto coberto apenas com um simples véu. No momento em que deram início ao ofício dos mortos, que começa com a inquirição, respondei-me, quão grandes e numerosas são vossas iniquidades? É a pergunta que se faz. Uma voz do sepulcro se produziu debaixo do manto do morto. E todos que estavam assistindo estas palavras: por um julgamento justo de Deus, eu fui acusado. Precipitaram-se em direção ao leito, ou seja, ao morto. Levantaram a mortalha e o pobre morto estava lá, imóvel, gelado, perfeitamente morto. Continuaram a cerimônia e depois novamente a cerimônia foi interrompida com a fala do homem que estava morto. Por um julgamento justo de Deus, eu fui julgado. Depois caiu de volta no leito. Foi quando o terror no auditório atingiu o seu auge. Os médicos apressaram-se a examinar o corpo e constataram novamente a morte. O cadáver encontra-se gelado, rígido. Não havendo quem tivesse coragem de continuar a cerimônia, adiaram para o dia seguinte. As autoridades eclesiásticas já não sabiam mais o que fazer. Alguns diziam: é um condenado, indigno das preces da igreja. Outros duvidavam: de fato, tudo isto é de veras intrigante. Mas não seremos todos acusados depois do julgamento? Julgados diante de Deus? O bispo partilhava esta opinião. No dia seguinte, o serviço funerário recomeçou no mesmo horário. Como na véspera, Bruno lá estava com seus companheiros, e a notícia do que ocorrera havia se espalhado
de forma tão espetacular que todo Paris se apressou para ir para este lugar. Então, novamente, recomeçou o ofício. E no momento da pergunta, o morto respondeu: por o julgamento justo de Deus, fui condenado, caindo mais uma vez imóvel, a abraçar o leito. Não havia mais dúvidas. Era um homem condenado. Tiraram o homem da igreja. Ao deixar o grande salão, aonde estava sendo velado morto, São Bruno abandonou sua vida mundana e, junto com seus companheiros, procurou nas solidões da grande Cartucha, perto de uma certa cidade chamada Grenoble, um retiro onde pudesse buscar o caminho da salvação e se preparar para o justo julgamento de Deus. Pois bem, eis um condenado que voltou do inferno, não para deixá-lo, mas para se tornar a mais incontestável testemunha de que o inferno existe. E nesse livro que é chamado O Inferno, você encontra pela internet, pela editora Eclésia, ou então pela Canção Nova. O nome é O Inferno, um livro barato que dá para você adquirir. Um livro que foi prefaciado, ou seja, quem fez o prefácio do livro foi Bento XV, um grande papa. Então esse livro é muito confiável. Tem vários relatos desses que eu falei para você, vários relatos mesmo, mostrando que o céu é para sempre, o inferno é para sempre. Mas Deus, escute o que eu estou falando, com bem atenção, raras vezes permite, raras vezes, não é direto, permite que algumas pessoas, de fato, tenham essa experiência de ver almas que foram para o inferno, ou almas que foram para o céu. Isso não é uma heresia. Isso são fatos constatados na vida de muitos santos, muitos, inúmeros, e de muitas pessoas que não são canonizados, mas que depois dessas visões se converteram e tiveram uma vida santa. E por que Deus permite essas visões? Raras vezes, preste atenção. Tem pessoas que podem começar a ver as coisas, mas é só um medo, é só uma fantasia, é uma loucura, ou é uma alucinação do demônio mesmo, ou uma alucinação da própria cabeça, ou um sonho, ou uma ilusão, qualquer coisa. Mas existem alguns casos que de fato isso acontece, para que a pessoa de fato saiba que o inferno existe e se converta. Isso é mais um sinal do amor de Deus por nós. Não é para a gente ficar amedrontado, não, mas é para a gente confiar que Deus não nos criou para o inferno, mas que infelizmente nós podemos optar em virar as costas para Deus, em não lutar contra o pecado, em viver conformado com o pecado, em achar que não existe inferno. Como é o inferno, que tamanho é, isso não é o mais importante. O mais importante é saber que eu não fui criado para o inferno, que Deus não me quer no inferno e que Deus não está doidinho para que você vá para lá. Não. Deus derramou sangue. Deus chorou inúmeras vezes, como fala São Paulo, entre lágrimas e ação de graças, que o Senhor elevou ao Pai. Deus chora, o coração de Deus chora todos os dias por pessoas que não querem o céu, que Deus manda profetas, manda padres, manda homens e mulheres santas pelo rádio, pela TV, na missa, nas pregações, no seu dia a dia, manda muitos sinais. Mas eu peço, meu irmão, não vire as costas para Deus, não viremos. Deus preparou para nós o céu. Não deixe o seu lugar vazio no céu, por favor, não deixe, lute. Vale a pena. Essa vida é apenas uma chuva passageira. Vale a pena todo o sacrifício para irmos para o céu. Todo o sacrifício. A nossa meta é estarmos um dia vendo face a face aquele que nos ama e que nos amará sempre. Amém.